a mais uma classe de professores. Feliz sábado para você que é adventista, para você que não é adventista, feliz sábado para você também. Sejam muito bem-vindos a mais uma classe de professores. E aqui, como sempre, nós vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus mais uma vez, tá? Só que, como costume, a gente sempre faz uma oração e eu convido você a fechar seus olhos e eu vou pedir o irmão Elias aqui presente para fazer a oração para a gente. Então vamos orar. Papai do céu, grandioso Deus, obrigado pelo momento em que estamos aqui. Obrigado porque temos amigos que nos acompanham. Pedimos ao Deus, o Espírito Santo, especialmente nesse momento, porque vai abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, e queremos compreendê-la do jeitinho que ela é. Fica conosco, dá-nos a Tua inspiração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, professores, colegas, nós estamos na lição de número 9 e nós chegamos no capítulo 5 de Efésios. Efésios é um livro que ele tem 6 capítulos e ele tem nos ajudado bastante, né? Nós temos aprendido muito com Deus através da palavra dele que se encontra na Bíblia Sagrada, né? E esse terceiro trimestre a gente está estudando o livro de Efésios. E isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre vivendo com sabedoria. Nós sabemos que esse tema ele é um tema muito complexo porque não é fácil viver com sabedoria. A palavra viver com sabedoria é fácil, agora viver com sabedoria não é muito fácil. Mas nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Como sempre, a gente lê o verso para memorizar para vocês. Hoje nós vamos falar de Efésios, capítulo 5, verso 15 até o verso 17. Eu quero ler esses 2 textos aqui com você. Olha o que fala a palavra de Deus. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? E aí, professores, com vocês? Esse tema que é muito importante, viver com sabedoria. Depois lá na frente vai dizer, o tempo também é importante na nossa vida. E aqui implica em 3 pontos interessantíssimos. O primeiro deles está aqui, ó. A sabedoria cristã está enraizada na revelação de Deus na luz de Cristo. Segundo, a sabedoria cristã não é uma coleção de declarações engenhosas, sábias e pessoas formadas em PhD, mas o padrão que nos foi deixado em Cristo. Terceiro, a sabedoria escrita cristã está relacionada com salvação e adoração. É porque tem na Bíblia você vai encontrar esse pensamento em Salmos e em Provérbios, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para o mundo, a sabedoria, toda a sabedoria que existe no mundo, todas as filosofias, tudo aquilo que é considerado cultura e saber humano, né? O que o ser humano consegue produzir, por mais que tenha a mente inteligente, né? E tudo mais, Deus olha e fala, é loucura. Porque não dá em nada, não leva para lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o ser humano, para deixar de ir para o caminho da morte, ele precisa renascer de novo. Ele precisa aceitar o Senhor Jesus, ele precisa deixar o Espírito Santo criar uma nova natureza nele. E a sabedoria humana ignora isso. O saber humano, tudo que o ser humano produz de cultura, é até bonito, né? Até engenhoso e tudo mais, mas tudo isso não muda o ser humano na sua essência, que é um pecador, né? Ele não muda, não propõe mudanças. O ser humano pode ser mais culto, né? A sabedoria propõe que as pessoas, que essa cultura chegue para o máximo de pessoas possíveis. A sabedoria humana tem uma filosofia para a educação das crianças, tem uma filosofia para a vida em comunidade, né? E tudo mais. Existe filosofia para como lidar com a natureza, existe filosofia de como lidar com o meio ambiente,
como lidar com o sócio, né, que é a sociedade e tudo mais, mas não tem a principal solução, que é como que o homem vai se salvar, como que o ser humano vai se salvar. Isso a filosofia e a cultura e a sabedoria humana não responde. Não responde, não entra nisso, não entra nesses termos e considera a Bíblia que tem as respostas para isso, né? O ser humano considera, os sábios pelo menos deste mundo, considera a Bíblia como sendo um livro ultrapassado na academia, que é na faculdade, eles chamam a Bíblia de um mito, cultura mitológica, né? Que não, tipo assim, tem um fundo de verdade, mas nada mais que mito, né? É como se fosse a história dos gregos, tem a história dos gregos, dos hebreus e tudo mais. Alguém criou uma história e ensinou isso. Exato, narrativa mitológica, nada mais que isso, né? E só que, como eles ignoram a Bíblia, Deus olha para eles e fala bem assim, ó, é loucura, sabedoria humana é loucura para Deus. Do mesmo jeito que a sabedoria cristã, a sabedoria bíblica, para eles é loucura, Deus olha a deles e fala loucura. Mas por que Deus considera a deles como loucura? Porque a deles caminha para a morte e nada mais que isso. Porque, na verdade, os ensinamentos deles vêm de outro homem. E os ensinamentos da gente que procura a Deus vem de Deus, do próprio Criador. Então, há diferença. Interessante quando fala dessa parte de sabedoria, que Paulo usa aqui dois pontos importantes. Ele fala sabedoria e tolice. Né? Interessante que essa tolo é uma das maneiras assim, mais fortes de chamar uma pessoa que não tem sabedoria. Assim, se você for olhar, está chamando de burro. Né? Para ser mais agressivo. É assim, ó, é uma palavra, ela é mais agressiva do que nécio. Por exemplo, você é nécio, você é tolo, então há diferença. Agora veja só, Paulo não está falando aqui de inteligência, ele está falando de sabedoria. Né? Então veja, tem pessoas que têm uma inteligência elevada, mas não tem sabedoria. E tem pessoas que não têm inteligência nenhuma e têm uma sabedoria tremenda. Então veja o que o apóstolo Paulo quer dizer, veja. Ele falou assim, olha, vocês de Corinto, aí a gente Efésios, o que vocês têm que fazer? Ver o que está acontecendo com a igreja, porque muitas vezes a gente quer olhar assim, ó, pelo alto, né? A igreja está bem assim, mas os problemas pequenininhos que estão ali, então tem a sabedoria para descobrir isso daí, porque segundo o Provérbios, o que destrói uma plantação uma plantação em si, né? As pequenininhas, as raposinhas, porque o pessoal vai cuidar das grandes. Então, mas são as pequenininhas que vai lá e faz, entendeu? Então, o que o apóstolo quer dizer aqui? Olha, então, vocês têm. Outrora, ele falou assim, outrora vocês não tinham a presença de Deus, então era considerado pessoas que não tinham. Agora, a sabedoria vem pelo conhecimento de Deus. Então, o que vocês devem ter agora? Sabedoria para que a igreja ela possa desenvolver. Entendeu? Então, é diferente de inteligência. Porque às vezes a pessoa é sábia, mas e cadê a inteligência? A pessoa é inteligente e cadê a sabedoria? Olha só, o homem ele quer ser sábio demais, né? Isso é verdade. O homem que sabe tudo, isso é verdade. Eu estava assistindo um podcast com o Dr. Rodrigo Silva, acho que vocês conhecem ele, né? Dr. Rodrigo Silva, um ateu, né? E ele acredita na existência do nada, assim, o homem foi criado com uma explosão de ninguém, né? Aí o Rodrigo Silva estava falando sobre o milagre, né? O universo inteiro já é um milagre, né? E quem realiza esse milagre é um Deus poderoso único, né? Aí ele refutou o Rodrigo, ele falou assim, não, a criação do homem, a existência do homem, da vida, né? A existência da vida foi uma mistura de um aminoácido com barro e água, né? E alguém, olha só o que ele falou, e alguém foi ali e colocou e misturou, né? Aí surgiu a vida. O Rodrigo refutou ele na hora, ele falou, eu já vou quebrar esse pensamento seu, vou quebrar esse pensamento seu com as simples palavras. Você acabou de falar que alguém foi lá e pegou o aminoácido e misturou com barro e água para poder aparecer as perversões humanas ali, né? Já quebrou sua resposta aí, porque se alguém misturou, então teve alguém que foi lá misturar, né?
Alguém fez. Essa substância veio de onde? Foi alguém lá. E para fazer isso precisa de um agente. O nome desse agente é Deus. Acabou o debate. Né? Então, a sabedoria humana, por mais que a pessoa seja tem uma intelectualidade bem grande, né? Não sabemos de nada, quem sabe é o nosso Deus. Aqui eu falo assim, ó, a diferença entre sabedoria deste mundo, que o Edmar falou, bem colocado, e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. E é nesse contexto que Paulo está lidando com os Efésios. Aí ele entra na preocupação da visão administrativa da igreja. E quando a igreja tropeça nesses detalhes, precisa de alguém com sabedoria divina para filtrar. E só lembrando, A verdadeira sabedoria, no interpretar no mundo de Deus, é que eu falar, eu queria introduzir para a gente falar que a parte que ele vivendo com sabedoria. O irmão Carlos fez uma introdução boa, eu quero procurar, mas verdadeiramente nós que estamos a falar, porque sabemos o que é a sabedoria. Como o irmão de Marco Paulo também falou sobre a humanidade que tem estudo elevado, se torna querer ser sábio. Será que eles reconhecem a verdadeira sabedoria? O que é a sabedoria para eles? Será que a sabedoria é a inteligência que o irmão falou? O que é a sabedoria? Como nós reconhecemos a sabedoria? Antes de nós conhecermos aqui, nós pensávamos o que era a sabedoria. Nós tínhamos algo na nossa mente que nós pensávamos que era sabedoria. Não era. Estava totalmente errado. É como aqui o povo de Éfeso, nessa época que estava, seguindo uma tradição humana, por bem dizer. Hoje, muito local da nossa igreja segue tradição, e não o que está escrito para nós fazermos das igrejas, mais tradicionais. Nós precisamos de sabedoria e ter, mas não verdadeira sabedoria. Isso aqui chama a atenção para isso, vivendo com sabedoria, ou seja, é para nós. Eu usar minha sabedoria para educar o Cleomar, funciona. É para a gente individual. Por isso que ele diz aqui, a sabedoria de Deus, ela tira o eu. E a sabedoria do mundo, ela eleva o eu. Aqui na parte de sábado, aqui abaixo do versículo aqui, conta assim uma história aqui, que tinha um leilão, né? Que estava acontecendo um leilão aqui, um vaso muito precioso, eles colocou para leiloar. Só que várias pessoas não estavam nem aí, olhou para o vaso e falou assim, o cara leiloou por $200 e falou $200. Mas entre eles tinha duas pessoas que levantou, ninguém levantou o braço, ele levantou. Como? Porque reconheceu que aquele vaso era precioso, era antigo e valia muito mais. É tanto que aqui embaixo está falando 6 milhões e meio. Ou seja, eles dois estavam ali, eles tinham pleno conhecimento. Só de olhar para o vaso, eles sabiam que aquele vaso era muito mais precioso do que só $200. E o que é que Paulo está nos falando aqui? O que é que Deus está nos alertando aqui? Que mesmo a gente dentro da igreja, a gente tem que buscar o Espírito Santo e olhar para frente, olhar e falar o que é que a igreja está precisando, o que é que o irmão está precisando para me ajudar. Então é isso, é um ajudando o outro, é isso que Paulo está falando. Veja e olha, o irmão está com problema, vai lá e ajuda, entendeu? Porque isso é que Deus quer, união entre o povo de Deus. Esse exemplo aí é perfeito, por quê? Por que os outros não levantaram a mão para fazer o lance ali, para dar o lance? Ele não conhecia o valor. Porque quando você não conhece o negócio, você vai no museu de arte, você olha um rabisco, para você não tem significado nenhum, porque você não tem conhecimento sobre o quadro. Mas se a pessoa que vai lá e ele já conhece sobre arte, ele vai lá e mostra o quadro lindo, ele paga milhões por aquele quadro, porque ele conhece o valor. É assim o ser humano sem Deus. Então nós devemos pegar, ver as coisas de Deus para a nossa vida, que é de grande valor. Então o Thiago fala, se você quer sabedoria, peça para mim que eu vou te dar. Se aprender sabedoria para mim aprender isso, para me falar, para mim. Então, a gente tem que pedir a sabedoria para Deus para a gente andar. Porque a gente nem sabe andar como se deve. Então a gente percebe. Então tudo que a gente vai fazer é sabedoria.
Então pega essas fichinchas, essas coisas de Deus que para o mundo não tem valor, mas para nós tem muito valor. Que é a sabedoria buscando E É assim o ser humano sem Deus, ele olha para as coisas, ele olha para aquilo que tem valor e fala: O irmão citou, não é nada, isso aí para mim não é nada. Só que por que ele olha e menospreza, olha com despreza o evangelho da salvação? Por quê? Falta de saber. Ele não sabe. Ele não sabe, ele pensa que sabe, mas não sabe. Olha só, vivendo com sabedoria, quem que é o maior beneficiado? O próprio. Nós. O irmão citou ali a questão de será que as pessoas, nós conhecem a sabedoria porque nós temos um livro sagrado na mão, né? Aí será, a palavra do irmão, será que as pessoas não conhecem? As pessoas não conhecem, né? Nós temos um exemplo bíblico. Quando Jesus foi acusado, o que Herodes fez? Uma investigação por 3 vezes. As 3 vezes que ele fez a investigação, nenhuma falha ele encontrou em Jesus. Então ele conhecia que Jesus era justo, mas ele não reconheceu. Ele não reconheceu. Ele conheceu, mas não reconheceu. Não afirmou. Né? Então, o físico e também o filósofo e todos esses homens que dizem que são sábios aqui nesse mundo que nós vivemos, eles conhecem sim, eles conhecem a sabedoria. Você acha que esses homens não conhecem? Eles são muito estudados. Eles conhecem sim, só que eles não querem reconhecer. Eles entendem Bíblia mais do que muita gente dentro da nossa igreja. E você sabe por que Herodes não deu o braço a torcer? Porque ele não queria perder o poder de um grande. E porque ele achou que não ia ter um julgamento. É o ignorante, é o tolo. Ele olha e pensa bem assim: não, eu sou poderoso, quem é que vai confrontar comigo? Então o físico, Paulo, e também os filósofos e todos os homens aqui dessa terra poderosos, eles têm poder. Eles não querem perder esse poder. Eles conhecem a verdade, conhecem toda a verdade, mas eles falam assim: ó, peraí, eu sou grande. O cara quando chega no local, vai pensar, ele tem um tapete vermelho para eles. Entende? Ele fala: eu não vou reconhecer, porque se eu reconhecer, eu vou perder o poder de um grande. Então eles preferem ficar ali, enquanto trabalhando no próprio eu, né? Sim. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Não é. Interessante quando se fala nessa parte aí, olha, por exemplo, o mundo não conhecer o poder de Deus, o poder do Evangelho é uma coisa. Agora, quando eu conheço, às vezes faço o que não conheço, aí que está a diferença. O White ela fala assim que muitas pessoas vão se perder por omissão. Muitas pessoas vão se perder por omissão. O que é omissão? Procurar descobrir mais a respeito daquilo que a palavra de Deus ela quer me dizer. Então, quando você fica na superfície, né, então você vai ter um conhecimento superficial, algo que não vai te sustentar. A hora que chegar a hora da aprovação final mesmo, isso daí não vai conseguir fazer com que você vai ser um vencedor. Então você precisa de algo profundo. Aí sabe o que acontece? A gente fala assim: não, mas eu não quero conhecer, porque se eu conhecer, eu vou me comprometer. Então eu não quero me comprometer. Mas se você não conhecer, você recusa a oportunidade. Aí chama-se omissão. E é interessante que os mesmos problemas básicos de lá é o mesmo problema de lá. Por isso que aqui fala. Cadê? Eu acho que é engraçado quando ele fala assim: vivendo em sabedoria. Quando nós vamos viver em sabedoria, aí nós vamos entrar na parte do livro que vai dizer: você vai ter palavras de ação de graça. Você vai saber falar com as pessoas no momento certo, na hora certa. Palavras mais certas. Então, um dia eu estava um pouco chateada, e aí uma irmã da igreja veio e conversou comigo. Eu falei: nossa, irmã, eu estou chateada por isso. Ela é minha amiga até hoje, né? E aí ela disse assim para mim: uma Flor, a gente só dá o que tem. Não fica chateada com isso não. Tá? As pessoas só dão o que elas têm. Essa pessoa tinha isso para dar. Não leve isso em consideração, não deixe essas coisas no seu coração não. Eu falei: senhora, não fica triste não. E ela me consolou naquele momento: andar, né, pessoa sábia, uma pessoa simples da igreja, uma senhora assim, tão humilde e dando um bom conselho, sabe? Ela foi sábia comigo naquele momento. Ela palavra de ação de graça. Então a pessoa sabe, no momento que você precisa, ela não vai colocar fogo em você, ela vai se acalmar. Por quê? Porque ela aprendeu isso na palavra, né? E assim, meu Flor, eu lembro aqui o seguinte: por exemplo, para o mundo, alguém que
Hoje mudou muito o conceito, né? Mas era assim até certo tempo. Alguém que não tinha escolaridade era alguém tolo, né? Era alguém... Hoje não, hoje já tem um olhar mais holístico, mais abrangente. Mas eu quero citar o exemplo, por exemplo, da minha avó. Minha avó não teve oportunidade de estudar, coisas muito difíceis. A avó dela veio da escravidão, né? Então, assim, não teve oportunidade nenhuma. Viveu ali só para trabalhar e tudo mais. Quando ela conheceu o Evangelho, a coisa começou a mudar. Mudou a família toda. Louvado seja Deus, porque minha avó pagou o preço de ser perseguida dentro de casa pelo marido, xingar tudo mais, mas quis ficar ali e ensinou o Evangelho para todo mundo. Eu lembro de uma coisa, lá em casa, nós, comida era bem regada, assim, a pobreza forte mesmo, mas minha avó não deixava faltar para a gente Bíblia, hinário, revista de criança, de comportamento passado. Eu não sei de onde ela tirava dinheiro, mas comprava revista, mandava a gente ler, instigava a gente para ler. Rapaz, quando minha avó morreu, eu lembro que eu entrei no barco dela, tinha um monte de livro de Espírito de Profecia, foi aí que eu peguei e falei, olha só a diferença, né? Da sabedoria prática, né? A pessoa não tem escolaridade, as faculdades intelectuais dela diante do mundo são pífias, mas ela entendeu que ela aprendeu a ler na Bíblia e aprendendo a ler na Bíblia ela entendeu a importância disso e passou isso para a família. O nome disso é sabedoria. Agora pega o contrário, você pega um médico estuda quantos anos hoje? 6, 7 anos. Estuda a vida inteira, né? Mas para ser considerado um médico é no mínimo 7, né? Não é menos que isso. Ou seja, aí o cara, ele está dentro do consultório falando assim pro cara: ó, meu amigo, para com o cigarro porque senão vai matar. Aí, quando ele sai do consultório, ele vai fumar e fuma. Oh, não, isso é sabedoria? O cara teve a oportunidade de desenvolver o intelecto dele todinho, 7 anos estudando, com os melhores autores, conhecimento do corpo humano e tudo mais, mas ele não põe em prática aquilo. Essa é a diferença entre a sabedoria e a inteligência, né? A sabedoria não vive. Vai em conformidade com a lição de terça-feira, que diz que a gente tem que ser a luz. Então, voltando só aqui na parte do que eu acho muito interessante, que Paulo fala que nós temos imitadores de Deus. Como que é ser imitador de Deus? Como que nós vamos imitar Deus? Porque nós não vamos ser semelhantes a Jesus, porque nós não somos Deus. Mas como que nós vamos imitar esse Deus? Como que nós vamos imitar? E ele diz aqui que nós devemos andar em amor, né? Ter um padrão de vida. E uma forma de viver em pureza e sabedoria. Então, Paulo, sejam meus imitadores. Então, como que eu vou viver em amor? Se eu estou no amor, quem é o amor? Deus. Buscar a Deus. Então, se eu busco a Deus, eu vou ter esse amor na minha vida, eu vou andar com sabedoria, não é isso? Agora, se eu não buscar a Deus, eu não vou ter sabedoria. Então, muitas vezes, nós achamos que somos sábios e não somos, porque a gente não busca. A gente precisa pedir para Deus para dar sabedoria, ser imitador. Porque eles sabem, nós fazemos a diferença, nós precisamos saber mais. Interessante, é interessante no capítulo 5, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo entra com um ponto importante, que acho que é o nome da lição dessa semana, né? Ele fala sobre imoralidade sexual, ele fala sobre o comportamento do povo, né, que vivia naquela época. E a gente pensa assim, veja, será que hoje está diferente dos dias em que nós estamos vivendo? Não. Parece que hoje está pior. Hoje parece não, está pior. Está pior. Porque hoje as coisas estão mais escancaradas. Parece que está assim mais liberdade, mais facilidade. Entendeu? Então, se o apóstolo Paulo ele levou essa instrução para a igreja de Efésios, é uma instrução válida para os dias em que nós estamos vivendo. E é o que eu falei, esse problema persiste, é persistente, desde lá. Eu achei interessante hoje na lição da escola sabatina, o pastor falando da avareza, o pessoal avarento, e passou dessa parte sexual, morada sexual. Aquelas pessoas, elas vão buscar além, elas começam a criar tanta coisa na parte da imoralidade sexual que ela nunca está satisfeita com aquilo. Ela quer mais, ela vai se aprofundando cada vez mais nessa imoralidade. E Paulo, ele aconselha para a igreja. Eu acredito que dentro da igreja, naquela época, poderia estar acontecendo uma coisa, então ele orienta, diz, olha, não é para fazer isso não. Ele também fala da avareza, né, da pessoa que, igual o pastor falou, não é pecado você ter dinheiro, mas você não quer devolver o dinheiro,
Você não quer dar uma oferta, você quer para você quer mais e mais e mais. Avareza, uma pessoa avarenta. E ele só quer para si, ele não quer dividir com ninguém, ele só quer para si. Você sabe que por causa disso, irmã, por isso que os avarentos, eles não vão herdar o reino do céu. Porque eles são. O que é a mentalidade do avarento? Acumular, 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 acumular e acumular. Esse é o pensamento do avarento, acumular. Certo? Só que acontece o seguinte, quando Jesus voltar, tudo que você acumulou vai ser o quê? Destruído pelo fogo. Você entendeu? Então hoje, se você pensar assim, olha, se nós formos hoje abnegados, é importante isso aqui, e eu vou dizer uma história importante para Noé. Noé, quando foi construir a arca, o que ele fez? Eu vi uma pregação uma vez, ele disse, olha, Noé chegou para a esposa dele e falou assim, olha, nós vamos ter que vender o nosso carro para terminar de construir a arca. E a esposa dele falou assim, tudo bem, vamos vender. Vendeu o carro, botou o dinheiro na arca. O dinheiro acabou. Aí chegou, lógico, uma analogia isso daqui, né? Chegou para a esposa e falou assim, olha, meu bem, nós vamos ter que vender a nossa casa para a gente botar o dinheiro na arca. Tudo bem, então vamos botar o dinheiro na arca. Vendeu a casa e botou o dinheiro na arca. Depois do dilúvio, quando as portas da arca se abriu, não era dono de tudo. Então hoje o que acontece na nossa vida é justamente isso aqui. Então veja que a avareza, por que a avareza vai tirar a pessoa do céu? Porque tudo aquilo que eu tenho é Deus que vai me dar. Então os herdeiros do reino, que a Bíblia diz, Deus vai dar a herança do reino celestial. Agora, se eu acumular hoje e deixar de ser abnegado, estender a mão àquele que necessita e que precisa, eu só vou estar acumulando. Quando Jesus voltar, tudo vai ser queimado, inclusive os avarentos. Irmão, um paralelo. Por que é tão precioso hoje o nosso tempo? Não é tão precioso? Muito. E quantas vezes a gente abre mão desse tempo? É o que, às vezes, a gente não tem uma casa, um carro para vender, para entregar na obra, mas temos que ter o tempo. Exatamente. Para ser luz, a lição chama a atenção disso. Para a gente ser filhos da luz, porque quando está na escuridão, chega uma luz, o que acontece? Clareia. Então Jesus disse, aqui a lição que nós devemos não imitar as pessoas do outro mundo. E muitas vezes nós queremos imitar, mas Jesus fala, Deus, não faça isso. Não imite as coisas do mundo. Você tem que imitar a mim. Você não tem que imitar. E muitas vezes nós queremos imitar para a gente poder nos agregar nessa sociedade. E não é isso que Deus quer para a gente. Eu acho engraçado que ele até respondeu aqui, dizendo assim que o objetivo na parte do diz assim, por que Paulo exortou os crentes a não ser participando dos pecados ocultos deles? Efésios capítulo 5, de 1 a 10. Diz assim, o objetivo do cristão não é agradar a si mesmo, mas a Deus. Somos filhos da luz e não da ira. Então nós devemos andar como filhos da luz, brilhar. E isso é sabedoria. Isso que está envolvido em sabedoria. Por quê? Porque é o seguinte, o sujeito que ignora que imoralidade sexual faz mal para ele mesmo e para a comunidade dele, é tolo. Ele não entendeu ainda que o negócio é além disso, né? Ele está preso, a mentalidade está rebaixada, né? A sensualidade, né? E o mundo vive assim, para você ver. Tem um sujeito que é muito conhecido no nosso meio hoje, que é chamado Leão Carnal. Não sei se você já ouviu. Eu não sei quem foi que falou esse nome. Quem foi que falou esse nome? Não, ele é um filósofo extremamente conhecido e tido como sábio aí entre os gurus, né? Muito velho, cara. Ele não é careca não, então? Não, ele é um careca, meio baixinho. É porque eu tenho um que eu gosto até da fala dele. Não sei se esse deve ser o Portela, né? Não, você gosta de um altão barbudo? Não, esse é careca, acho que esse é Leandro. Ele faz até mais ele fala muito sobre a divisão. Mas olha só, esse canal, ele conhece Bíblia, ele conhece os livros históricos, ele conhece, é o guru, é um dos gurus da sabedoria. O pessoal tem ele em alta consideração. Então ele é tido para dar conselho, para tudo mais. Só que o que acontece? Ele, esse tempo agora, ele assumiu a homossexualidade e arrumou um cara de 18 anos para casar com ele. Mas ele já é velho. Ele arrumou um cara de 18 anos e casou com o cara. Juntou, tá namorando com o cara. Ou seja, o sábio desse mundo, ele ignora que a imoralidade sexual é conduz à morte.
morte. Que ele está se autodegradando, ele não entende isso, porque ele ignorou o princípio da sabedoria que é Deus. Entendeu? Ele conhece Deus, igual o Cleomar falou, ele conhece o livro, ele cita passagens da Bíblia, ele contextualiza, ele é sombra de alguns textos bíblicos. É verdade. Mas não consegue viver. Por quê? Ignorou. Se firma, né? Mas tem dois princípios, olha só. Vivendo como filho da luz, eu coloquei. Jesus se declara, eu sou a luz do mundo. Então, viver em Jesus. Segundo, vivendo como filhos da luz, ou seja, conhecimento. A luz significa também conhecimento. Mas ele disse, vocês também são a luz. Vós sois a luz do mundo. Ele fala, mas também. Então, quando você se aproxima desses dois preceitos, desses dois conceitos, o que você vai fazer? Você vai criar. E é interessante. Essa luz para que ela fique. Olha só. Olha só para você ver que coisa interessante aqui, Paulo, sobre isso que você está falando, desse rapaz aí. Esse filósofo que eu sei. Sim, né? filósofo, professor de história. Olha só o que a palavra de Deus fala de uma pessoa que quer ser sábio, que conhece a sabedoria, mas ele prefere virar fora dessa sabedoria que conhece. Né? A Bíblia fala que Satanás ele foi homicida desde o princípio e que ele nunca se firmou na verdade porque ele não é a verdade. Aqui está explicada a situação desse rapaz. Entende? Ele conhece a verdade, mas ele não se firmou nela. Interessante. Vamos fazer, né? Essa é a diferença. Aí na parte desse verbo, fala, desperta você que está dormindo. O que é isso? Que mensagem passa para a gente isso? Porque, como Paulo disse, acho que o irmão Edmar falou também, você conhece, mas se omite. Aí vem despertar, precisa, senão você vai. Para que seja luz, é interessante, né? Porque a lição você vê que ela começa, É uma sequência. ela vai crescendo. O apóstolo Paulo chama a atenção o seguinte: veja, tome cuidado com as impurezas sexuais dentro da igreja, entre os irmãos. Depois, tome cuidado com as palavras torpes. É verdade. Depois ele falou assim: olha, tome cuidado com as chocarrices. Para você fazer isso daqui, primeiro você precisa adquirir o Espírito Santo para que isso deixe. Quando você adquire o Espírito Santo, essas coisas fogem, você vira uma luz, que é o que a lição ela chega aqui no final. Agora veja só, o que tem a ver uma palavra torpe com vida espiritual? Olha aqui, olha. Não são as grandes coisas que vão tirar a pessoa do céu, são as pequenas coisas. Sabe aquilo que a gente não dá importância? Não é uma coisa tão simples, né? Uma chocarrice. Isso aí, olha, não tem nada. Não, o apóstolo está preocupado com isso na igreja, com isso unir a igreja. Se vocês não começarem a eliminar isso daqui da vida, vocês não conseguem ser luz, que é onde ele chega aqui no final que ele diz. Entendeu? Então, para você ser luz, você tem que começar eliminando tudo. Você tem que começar a fazer isso aqui. Agora, desses aqui, o mais asqueroso é a questão sexual que existia na igreja. E era porque o povo já estava estruturado. Isso. Então, a imoralidade estava fazendo com que a igreja fosse minada. Mas não é isso aí. As pequenas coisas davam entrada para que eles pudessem então se potencializar. Isso é que então a igreja, o apóstolo Paulo, ele não olhava a igreja por cima, ele chamou os líderes e falou assim: olha, vamos olhar a estrutura da igreja, vamos olhar o alicerce da igreja. Você sabe por quê? Porque um podre pequenininho, uma coluna de uma construção pode derrubar ela. Mas é que você vai dar O irmão, às vezes, palavras tortas, né? Chama atenção, né? Porque às vezes vem um irmão cheio de intenção. Isso. De repente o outro fala uma simples palavrinha, desanima, né? Viver com sabedoria. E é interessante, vou contar uma coisa aqui rapidão. Tinha dois anciões lá na Bahia. Uma na igreja da Missão do Saí e outro na igreja de Campo Formoso. De Campo Formoso era cheio de jovem e a de Missão do Saí era cheio de jovem. O que acontece? O que acontece? A de Campo Formoso, muito jovem pecava, né, com outras mulheres. E o ancião já expulsava na igreja na hora, acusava na hora, e é com o dedo na cara mesmo: você é culpado, você é pecador, por que você fez isso? E o camarada já saía com ódio dele e nunca mais voltava lá. Aonde ele ia se refugiar? Lá na igreja da Missão do Saí. Por quê? O ancião de lá chegava e falava: camarada, senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu? Aconteceu isso. Beleza.
Ele falou isso para você? Falou. Ele está errado. Mas ele está certo no que ele falou, em outra coisa que ele falou. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: você pecou, você vai cumprir o que ele falou, que é 1 ano ficar sem fazer nada na igreja. Você vai cumprir isso daí, vai se reconciliar com Deus, e é isso que importa. As consequências ficam. Entendeu? Mas você tem que cumprir, você tem que arcar com as consequências também. Porque você tem que entender que você errou. Entendeu? E você tem que reconhecer que Deus perdoa. Então, meu amigo, bola para frente. Não sai do caminho de Deus. Esquece o irmão lá, perdoa o irmão. Sabe quantos vieram fazer isso, que estão na igreja? Quase uns 40. Agradece esse ancião porque foi lá conversar com ele e ele teve sabedoria para conversar com ele. Isso é pastoreio. Isso, e é isso que Deus quer. E isso é que Deus quer, que a gente vá lá na ferida, vá lá na construção e ajeite, conserte para ela não cair. Então é isso que a Bíblia está falando. Eu pergunto, qual foi a diferença desses dois anciãos? Um agiu com sabedoria e o outro não. Percebe? O irmão que usou da autoridade. O irmão Elias, ele citou Ele não uma pode ser autoritário. Ele quer livre, mas ele não é autoridade para que estiver passando por É porque ele nós se somos a massageia. Bíblia diz que você é livre, você é para liderar, você é para puxar a carroça, para puxar o povo. Vinda para frente para ir ao serviço, senão para Irmão, você sem querer, a gente está tornando pedra de tropeço Os outros. na igreja. Uhum. Sabedoria, vivendo sabedoria, uma coisa puxa outra, como O irmão Elias citou aqui a questão da sabedoria, né? A sabedoria, ela não é um coletivo para nós, mas ela é individual, né? E eu gostaria de citar um problema muito grave que acontece, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. As pessoas não estudam a palavra de Deus, ficam só no ouvido e acabam que não aprendem nada. Porque, na verdade, a palavra de Deus ela não tem que ser lida, ela tem que ser estudada. Se você só lê a palavra de Deus, você não vai aprender, você não vai adquirir essa sabedoria. Eu achava que antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu achava que quando eu chegasse numa igreja, o pessoal da igreja eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, entende? Então isso é catado assim, né? É catado. Eu já encontrei pessoas que têm 20 anos dentro da igreja. A pessoa não sabe para onde vai quando morre. Eu já encontrei pessoas que têm 24 anos dentro da igreja, não sabe para onde vai quando morre. Entende? Por quê? Porque não estuda a palavra de Deus e fica somente ouvindo as pessoas pregando. E muitas das vezes as pessoas pregam superficialidade e as pessoas, mesmo eles pregando para aquelas pessoas, as pessoas vão na igreja a vida toda sem aprender nada. Entende? Sem aprender nada. Olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele não foi lá para dentro do templo pregar para os discípulos. Entende? Ele saiu e foi pregar para fora das pessoas que não conheciam a Deus. Então, se eu e você conhecem a palavra de Deus, nós temos que caçar meio de pregar para as pessoas. Entende? A pregação na igreja, ela é necessária. Veja que todos eles se reuniam para discutir a vontade de Deus, o que a vontade de Deus trazia para eles poderem levar para fora. Entende? Então, assim, se eu e você não começar a estudar a palavra de Deus, tem irmão na igreja, que tem muitos anos na igreja, que não sabe o que significa um candelabro. Entende? Tem irmão que tem a vida inteira dentro da igreja, que nunca ouviu falar no santuário na vida. Entende? Tem muito irmão dentro da igreja que não sabe nada sobre as 7 igrejas. Ou nunca viu falar sobre isso. Então, esse assunto que nós estamos discutindo aqui de sabedoria, nós, como cristãos, decidimos viver com Cristo, temos que estudar a palavra de Deus e conhecer. E só existe um que pode dar esse conhecimento para nós: Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Neste momento, o Espírito Santo, Ele está fazendo essa obra de nos ensinar. É Ele que nos ensina. Então, toda pessoa que fala assim, eu sou um cristão, eu decidi entregar a Cristo, é um dever nosso, como Elias falou, de cada um, estudar a palavra de Deus. Não é só na igreja. Eu queria falar que o Edmar falou assim sobre arremetando, né, as pichinchas, né? Arrematando as pichinchas. E aqui Paulo falou que nós não devemos aproveitar o tempo. Ele fala aqui. Só para mim já me retirar e colocar ali. Aqui eu acho engraçado aqui, quando ele falou isso, ele fala bem que, não viva como tolos, mas como sábio. Efésios 5,15. Não sejais insensatos, mas procurai e compreender qual é a vontade de Deus. E ele pergunta assim,
Devemos viver refletindo a sabedoria criteriosa? Qual é a diferença entre o tolo e o sábio? O que significa aproveitar o tempo? O tolo anda segundo os seus próprios caminhos, mas o sábio procura qual é a vontade de Deus. Então, o tempo que a gente vive, nós devemos procurar buscar a Deus e andar e buscar a Ele, porque o tempo são nós que a gente vive. Remendo o tempo, ele termina, são falando que o tempo está remendo. Se eu deixar que o tempo correr, sem buscar esse conhecimento, aproveitando, né? Ele até fala assim, o que você vai aproveitar? É você chegar num lugar, numa feira e comprar tudo que você levar para casa em dobro do que você iria comprar se fosse Gastando menos. Então, quando esse tempo está remido, então nós temos que aproveitar isso daqui. Se o tempo está pouco, nós temos que aproveitar. E me lembro aqui eu vou contar aqui rapidinho. Eu fui comprar um sapato para mim agora esses dias. Cheguei num lugar, olhei R$140. Falei, não vou comprar. R$140 eu não vou comprar. Eu vou achar mais barato ainda. Eu comprei 2 pares por 100. Do mesmo. Aliás, não, do mesmo não, melhor. Porque é de marca. Você sabe por quê? Sabe quando você chega numa loja que está aquela banca lá na porta, tem R$49, e lá tem sapato de marca que vale 300 ali? Pois eu achei, encontrei 2 do meu Conta de estoque. Mas moço, então, hora que eu estava vendo isso aqui, eu lembrei disso na hora. Eu falei, olha aí, uma sabedoria muito grande. Eu vou um pouco mais além. Isso vai para o líder de visão de sabedoria. Lembra do Flamengo quando estava arrebatando todos os títulos? Com não sei o que, com o técnico Jesus lá? Hoje tem os mesmos jogadores que não arrematam nada. O que está acontecendo? Sabedoria. Sabedoria do líder. Alguém para dirigir. Alguém para colocar as peças no lugar certo. Quem é daqui, quem é daqui. E às vezes nós líderes enterramos muito talento na igreja por uma visão e ajudar eles. Deus está junto, quem prega, quem ora, Isso mesmo. e a sabedoria e o tempo é importantíssimo. Sim. E só lembrando, quando Salomão pediu sabedoria a Deus, foi um ato de humildade. Porque Deus apareceu para ele e disse: Salomão, o que você quer? O Senhor, meu pai me deixou um reino, milhões de pessoas para tomar conta. O que eu vou fazer da vida? Eu preciso de sabedoria para governar, Deus falou. Desse pedido eu me agradei. É assim que Deus se agrada. A gente precisa se humilhar na presença de Deus e falar assim: eu não sei o que fazer. Eu penso, Paulinho, que foi Deus falou assim: aqui está o pacote. E vem tudo, né? Então, assim, em promoção. Então, para que serve a sabedoria? Não é para ficar exaltando acima do meu irmão. Não. A sabedoria é para fazer o bem para as outras pessoas, né? E aí isso Deus tem prazer. Você quer que a gente passe um sufoco. Quando eu batizei na igreja adventista, com 3 meses, eu fui chamado para chorar sem conhecer nada. 3 meses? 3 meses de Recente. recente mesmo. Eu sempre falo para minha esposa que, rapaz, Deus tinha algo na minha vida mesmo. O jeito que eu fui na minha vida era para estar até morto. Mas Deus me deu um filho e disse: não, é possível para muita luz. Aí, quando chegou aqui, leram a ata, eu disse: nossa, tia, eu não aceitar um negócio desse, se eu não conheço nem o que é que eu tenho na mão. Moço, eu comecei e vi que o trem era pesado, o trem estava horrível, a igreja estava revoltada, porque o ancião tinha envolvido com uma moça de 15 anos lá dentro. E sabe quando acontece essas coisas? O capetão está lá dentro mesmo. É a igualdade sexual. Moço, para me reunir aí eu fiz que nem Salomão. Foi primeiro eu corri com o João, que era o líder distrital dos anciãos, porque lá nós temos o líder distrital dos anciãos, né? O João, qualquer coisa, o pastor vinha com ele, a gente corria com o João para pegar material, tudo. Depois, ele chegou: não, mas deixa eu dar uma força aí. Eu vejo aquele tal que veio para nós, para me orientar direitinho. Nunca foi lá, eu corri com o pastor. O pastor: não, pode segurar a barra aí que eu vejo. Nunca foi lá. Sabe qual era a minha defesa? Eu acordava 4 horas da manhã e aí só pegando aqui, pedindo sabedoria a Deus. Nunca o pastor, nunca o ancião foi lá. E não precisou porque Deus não precisou, porque Deus orientou. Espírito de sabedoria. Amém. Você vai citar alguma coisa aí? Não? Então termina pra gente. É bom demais.
É bom demais quando a gente pega. Vamos terminar Ele dá mesmo. Tá. Sabedoria é o cego. Glorioso Pai, somos gratos ao Senhor porque o Senhor é a fonte da sabedoria e nós podemos adquirir isso através do estudo da Bíblia, onde o Senhor vai nos ajudar a conduzir a igreja, a conduzir os nossos irmãos e também conduzir a nossa vida. E precisamos dessa semana de uma bênção. Nós precisamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós vamos agora passando para as unidades. Que o Teu Santo e o Teu Espírito possa nos dar essa manhã. Que todos os nossos alunos possam sair daqui sem dúvida e que a mensagem também possa ficar gravada no coração de